texto aqui que é colocado para fundamentar também. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho, todo o que olhar, eis a condição, nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Então, para mim, a afirmação de João 6,40 é suficiente. Expiação para todos. Veja como é que a Bíblia trata esse assunto. Voltem-se para mim e sejam salvos. Ele não diz assim, voltem-se para mim, pequeno grupo dos eleitos, né, conforme a predeterminação de Deus desde a eternidade. Não, ele é amplo mesmo. Ele deixa esse chamado amplo a todas as pessoas. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por isso que a expiação é ilimitada. Ela é o provisionamento de salvação suficiente para toda a humanidade. Olhar para um Deus e ver nele uma expiação limitada é ver uma limitação do poder de Deus. Não, o meu Deus não tem limitações em relação a isso. Ele provisiona salvação suficiente a todos. Agora, aqueles que virão são exatamente aqueles que não rejeitarão. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 21 e 23. Também Romanos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Veja aí como, de fato, a salvação de Cristo é abrangente e é estendida a todos os ímpios. Quem não era ímpio, né? Então é estendida a todos os ímpios. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Esta é a lógica bíblica. Este é o conceito bíblico, ok? Então sejamos bíblicos. Todos foram condenados por causa do pecado em Adão. A todos é ofertada a salvação no segundo Adão, Cristo Jesus. Graça irresistível. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Está lá em Provérbios 1, 24 e 26. Só para expressar, né, essa forma como é ofertada e é resistida. Né, como é possível de fato resistir a esta oferta. Ora, a sua impureza é lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada de sua impureza. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Ezequiel 24:13, acerca desse comportamento de Israel em rejeitar a ação purificadora de Deus. E como isso também se reflete no tempo da graça. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de minhas asas. Como a galinha reúne debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram ou vocês resistiram. A graça salvífica foi ofertada e foi resistida, conforme a Bíblia Sagrada nos indica aí. Ainda sobre graça irresistível, texto de Hebreus, olha só. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque é possível endurecer o coração e rejeitar a graça. Ok? É isso? Como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Olha só, o autor trouxe a narrativa e vai aplicar agora. Cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Se afaste porque estava próximo. Muito bem, né? Pelo contrário, encorajem-se, perseverem, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Estão em Cristo, são salvos, só que podem vir a ser endurecidos pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim. Desde que, olha a condicional, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não é necessariamente porque você teve a confiança no princípio que você estará no mesmo estado no final. Só pode estar se você perseverar. A perseverança sendo indicada aqui também como um remédio contra a apostasia. Hebreus 3, 7 ao 14. Fique com aquilo que a Bíblia Sagrada tem afirmado para você. Quer você esteja onde você estiver, persevere, tá ok? Segurança em Cristo agora, veja só. O 5, né? Segurança em Cristo. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que, sempre essa condicional. Como que você vai apagar? Você tem que sair rasgando muitas páginas da Bíblia para você tirar essa condicional. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Pelo contrário, vocês têm crido em vão. Têm crido, mas se não se apegar nessa palavra, será em vão. Não surtirá o resultado esperado. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Você tem que se apegar nessa palavra e perseverar nela, para estar seguro em Cristo. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Se não continuarem alicerçados e firmes na fé, nada feito, serão descartados, vão apostatar, vão se desviar, vão cair, mesmo tendo sido verdadeiramente salvos, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí muitos adeptos dessa teologia calvinista acabam pregando Bíblia em muitos momentos e guardando o calvinismo no bolso, para só tirarem muitas vezes nas discussões teológicas. Mas quando fala-se de Bíblia, inclui todas essas verdades que atentam contra a graça irresistível, tá certo? A regeneração que antecede a fé, a pré-determinação, né, desde a eternidade para a salvação e condenação, dupla predestinação. Então essas palavras atentam flagrantemente contra esse tipo de construção teológica, tá certo? Uma vez que sempre coloca essa condicional, que é necessário perseverar. Se não perseverar, vai perder. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Isso aqui eu já li, Hebreus 3:12. Continuando aqui na nossa declaração de fé, uma vez que já trouxe aqui essa análise sobre os 5 pontos da Tulip, 5 pontos da Facts, agora voltando para a questão da declaração, uma vez que a gente já tem toda essa discussão e já tem toda essa questão dessa construção de ideias que tem que ser analisada com todo cuidado, declaração de fé, como que ela se posiciona? Veja. Esse texto aqui até já foi mencionado. Ó. A graça de Deus é manifestada, salvadoramente maravilhosa, perfeita, entretanto não é resistível, pois não são poucos os que, ignorando o evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração. A fé antecede a regeneração. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então ele cita aqui os textos bíblicos que fundamentam essa posição, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Já foi amplamente discutido. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quisestes, resististes. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Resistiram também.
Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Resistiram ao Espírito de Deus, como indicado aqui. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Está muito claro. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. E resistiram ao Espírito da graça. Hebreus 10:29. Por cuja causa padeço também isto, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, conforme Judas 24. Essa é a graça no aspecto bíblico, graça resistível. A possibilidade de resistência à graça salvífica, diferentemente do que é exposto na teologia calvinista, não atenta contra a doutrina da soberania divina, conforme expressado na Sagrada Escritura, pois é esse mesmo Deus soberano quem confere aos seus seres criados a prerrogativa de livre tomada de decisões, o que os torna plenamente responsáveis por essas mesmas decisões e os expondo à possibilidade do justo juízo divino ante seus atos. Todavia, a liberdade de decisões em nada surpreende ou tolhe os perfeitos planos divinos que são maravilhosamente conduzidos por seu poder e de acordo com a sua presciência ou onisciência. A regeneração só antecederia a fé na perspectiva de um esquema teológico no qual as pessoas são compulsoriamente conduzidas à salvação, independentemente de sua manifestação de fé ou descrença, o que torna a mensagem de arrependimento e aceitação do sacrifício de Cristo totalmente esvaziado de importância, e a humanidade consequentemente isentada de responsabilidade ante sua salvação ou condenação, sendo tudo isso lançado de modo arbitrário à responsabilidade de Deus, quer ao livramento ou à unilateral condenação dos não salvos, não em decorrência de seus erros, mas unicamente pela secreta e suposta vontade divina na ótica calvinista. Tá ok? Uma terrível consequência de uma visão calvinista distorcida em relação à doutrina da soberania divina segundo a Bíblia faz com que essa mesma soberania transforme-se em baixo autoritarismo, totalmente divorciado de outras verdades bíblicas sobre Deus, tais como sua misericórdia, seu amor e principalmente sua justiça, bem como em relação à capacidade dada por Deus às suas criaturas de tomar decisões para orar, por exemplo, como diz a Escritura, e pedir ao Pai que interfira maravilhosamente no rumo da história. A oração, conforme a Bíblia, é sim eficaz, mas não no calvinismo. Calvinismo e oração. O texto que eu disse que ia trazer aqui. Veja só. Em debate com um calvinista, nos perguntaram a ambos: a oração muda alguma coisa? Como previsto, o calvinista, com uma única ressalva, disse não. Essa única ressalva dizia respeito ao impacto que a oração tem sobre o próprio crente que ora. Evidentemente, soa bem melhor e bem mais espiritual dizer que a oração muda aquele que ora, do que dizer que não muda nada de fato. Assim como ocorre com o evangelismo, os calvinistas afirmam em concordância conosco que devemos orar. Eles até mesmo dirão que Deus nos chama à oração. Não obstante, o calvinista consistente, quando ora, deve fazê-lo, ao menos em tese, unicamente em obediência a Deus, que diz que devemos orar, só por isso, só porque está obedecendo uma ordem que diz que ele deve orar. Não quero passar a impressão de que é bom fazer algo por simples obediência ao Senhor. Não quero passar a impressão de que não é bom fazer algo por simples obediência ao Senhor. Assim como todas as coisas, no entanto, quando Deus nos diz para fazermos algo, geralmente há uma série de boas razões para que o façamos. Quando Deus nos diz que devemos fazer algo, podemos ter certeza de que tal coisa
nos trará prejuízo ou mesmo destruição se insistirmos em fazê-lo. Se Deus nos diz para não fazer, nos trará prejuízo e destruição se insistirmos em fazê-lo. De igual modo, se Deus nos diz para fazer alguma coisa, podemos estar certos de que, em última instância, ou ao menos temporariamente, isso é para o nosso bem, se o fizermos. Eu não acho que seja questionável dizer que tudo o que é para a glória de Deus é também para o nosso bem. Admirável ênfase sobre a oração das Escrituras, além daquilo que ela nos dizem sobre o tema, deveriam servir como uma importante correção, senão uma repreensão, às implicações do calvinismo com respeito à oração. Tal qual o evangelismo, não estou afirmando que os calvinistas não oram, e muito menos que os pastores e pregadores calvinistas não incentivam, estimulam ou até mesmo exortam os crentes dentro de sua esfera de influência a orar e a fazê-lo com sinceridade e regularidade. Estou certo de que muitos, se não a maioria, o fazem. O que quero dizer é que quando os calvinistas oram e encorajam os outros a orar, e especialmente quando fazem afirmações e promessas bíblicas em relação ao valor e aos resultados da oração, eles o fazem a despeito de seu calvinismo, e não por causa dele. Muitos calvinistas não se agradarão do modo como Joseph Wilson representa o calvinismo e a eles próprios. No entanto, é fácil ver o porquê Wilson diz o que diz, quando se leva em conta seu compromisso com a doutrina calvinista da predestinação. Veja, ninguém pode crer na gloriosa doutrina bíblica da predestinação absoluta e acreditar que a oração muda as coisas. Ambas as ideias são incompatíveis. Elas não caminham juntas. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. E visto que a predestinação é verdadeira, assim como a noite segue o dia, a oração não muda as coisas. Veja o esvaziamento do valor da oração por causa dessa visão teológica a priori. Então, uma vez que eles preferem sustentar essa visão teológica a priori, eles preferem esvaziar o valor, a importância da oração, o que, biblicamente falando, é um erro, porque a Bíblia Sagrada valoriza sim a oração. Levando em conta a definição calvinista de predestinação absoluta, sou obrigado a concordar com Wilson. Este simples fato deveria ser suficiente para levar um estudante sério das Escrituras a reconsiderar a versão calvinista da predestinação. É realmente lamentável que muitos calvinistas pareçam não se preocupar com isso, talvez com menos franqueza, porém deixando a mesma impressão. O calvinista James Wilmot diz que sabemos que Deus predestinou tudo o que acontece. Ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. É difícil conciliar a oração e a vontade imutável de Deus. Se tudo está predeterminado, predefinido, tudo estoicamente definido, fatalisticamente, então não faz sentido orar. A natureza da salvação. Veja, a salvação é nos oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Declaração de fé. Então ele cita alguns textos aqui, por exemplo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, fé, dom de Deus. Veja só, hein? Então, a graça salvífica, a graça preveniente, a fé, a aceitação e o dom maravilhoso de Deus, o dom da salvação que nos é dado, nos é presenteado. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, a condicional em obediência. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo Jesus é a garantia da nossa salvação por meio da sua intercessão. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A garantia da salvação em Cristo. Cristo, sim, é garantia de salvação. Nós temos que perseverar para estarmos sempre em Cristo, no grupo dos predestinados segundo a presciência. Umbilicalmente ligados a doutrinas bíblicas do pecado original e da depravação total da humanidade está a doutrina bíblica da graça preveniente.
também chamada graça precedente ou graça preparatória. Esta ligação se dá porque, por um lado, é impossível entender a graça preveniente sem compreender antes a realidade da depravação total da humanidade. E, por outro lado, a realidade da depravação total da humanidade impõe, até mesmo logicamente, uma graça divina preparatória para tornar possível o início da obra salvadora de Deus em nossas vidas. Como aqueles que estavam mortos espiritualmente, sem capacidade de decidir para Cristo, são capacitados a livremente crer ou resistir ao chamado divino, se antes estavam mortos, isto é, alienados de Deus, danificados em seu imago Dei para as coisas divinas, com seu livre exercício para as coisas espirituais, nas palavras de Armínio, aprisionados, destruído e perdido. Como podem agora aceitar ou resistir ao chamado divino? A ponte entre a depravação total e o livre-arbítrio para as coisas espirituais é justamente chamado graça preveniente, uma manifestação da graça divina enfatizada claramente nas Escrituras. Maravilhoso. Li texto Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Graça de Deus e responsabilidade humana. Silas Daniel, página 365. Continuando aqui na declaração de fé, caminhando já para o final, estamos já próximo ao final. Veja só, no ato da aceitação, o pecador é imediato e simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus, e a partir daí entra no processo de santificação até sua glorificação final no dia de Cristo. Entendemos que o salvo é o pecador que Cristo resgatou das trevas e libertou do pecado e da morte espiritual, e que agora está livre da condenação eterna. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Ele lista outros textos bíblicos aqui como referência, que na verdade já foram, a maior parte deles, mencionado. Sigo adiante aqui, somente para trazer um alerta, porque este aspecto da afirmação da declaração de fé entra em contradição total com aquilo que é afirmado dentro da seita dos Adventistas do Sétimo Dia, com relação à afirmativa de Ellen G. White, tida como espírito de profecia nessa seita, que afirma o chamado juízo investigativo, onde proíbe, remove qualquer possibilidade dos crentes adventistas terem certeza de salvação agora, terem certeza de salvação já. Por quê? Haverá, como eles afirmam, um juízo investigativo no qual os seus atos estão sendo ainda analisados, julgados por Cristo e poderão então prejudicar futuramente na sua salvação. Assim, ninguém tem certeza de salvação neste momento. Esse é um tipo de afirmação totalmente contrário àquilo que a Sagrada Escritura nos afirma em relação da certeza de salvação em Cristo mediante a fé. Uma vez que você manifestou fé, os seus pecados foram apagados pelo sangue de Cristo Jesus. Em que a doutrina do juízo investigativo e o do santuário contradizem a Bíblia? Embora Ellen G. White seja contraditória nessa questão, a missão redentora de Cristo não termina na cruz. Os nossos pecados não são apagados quando pedimos perdão. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permaneceria no santuário até o dia da expiação. Patriarcas e Profetas, página 357. E aí ele opõe aqui os textos de Romanos 4, 7 a 8. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Também cita Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão. E também Isaías 43,25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por mim, e dos teus pecados não me lembro. Texto bíblico contra esse tipo de distorção. Inclusive, essa questão do santuário, tá certo? Do juízo investigativo e do santuário, ela traz também à memória esta suposta expiação futura que se realizará
quando Cristo pegará os pecados que serão lançados, perdoados, e imputará esses pecados, lançará sobre Satanás. Então é um outro tipo de construção totalmente herética, onde Satanás torna-se uma peça fundamental para a nossa salvação, o que é algo totalmente antibíblico. As Sagradas Escrituras, no viés da mesma declaração de fé, sustenta que o sacrifício vicário de Jesus Cristo é plena e unicamente suficiente para nos fornecer a salvação necessária pela graça e mediante a fé, de modo que torna-se totalmente herético a inclusão de ritos e teses que diminuam a amplitude e suficiência deste ato sacrificial para a nossa salvação. Em virtude disso, rejeitamos o chamado juízo investigativo, bem como a guarda do sábado, como necessária para a salvação, ou quaisquer outros subterfúgios totalmente desnecessários. Seguimos aqui com a declaração de fé, quando diz: perdão é a absolvição de uma dívida e a remissão de um castigo. Justificação é um ato da graça de Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando-o justo. Veja só, crê e lhe é imputada a justiça de Cristo. Onde está o mérito do pecador? Zero. O mérito é de Cristo e lhe é imputado. A partir daí ele será regenerado. Fé, regeneração, justificação, santificação, final, glorificação. O primeiro resultado da justificação é a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. Muito bem. Seguimos aqui, quando ele fala agora acerca de regeneração, santificação e glorificação. Regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura, pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Cristo Jesus, tá certo? Na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, e nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Maravilhoso, declaração que já foi amplamente discutida aqui em relação a esses aspectos da declaração de fé da Assembleia de Deus. Destino dos salvos: o céu é o trono de Deus, mas também a pátria dos salvos. A condição no céu será de perfeita experiência na presença de Deus, pois é o lugar de perfeita santidade, gozo, alegria sem fim e da perfeita felicidade. O livro do Apocalipse descreve alguns vislumbres dessa morada eterna dos que amam a Deus. Jesus ensinou que o céu é para os que creem em seu nome. Ele disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nessa promessa repousa a esperança dos santos. Os salvos são peregrinos e estrangeiros na terra. A pátria definitiva dos remidos é o céu, e estes aguardam o dia em que o Senhor Jesus virá buscá-los para estar juntamente com ele. O céu é o destino da igreja. Jesus disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Não apenas 144.000, conforme afirmam os testemunhos de Jeová hereticamente, mas todo aquele que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo e perseverar até o fim, irá habitar com ele nas mansões celestiais. Essa é a promessa de Cristo Jesus, que não vai falhar. Em relação à graça de Deus, para fechar, cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Olha aqui, novamente, se precavendo contra pretensas acusações de mérito humano na salvação. Não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecados e mortos em ofensas. A ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento, como afirmam tanto os TJs quanto os adventistas. Essa ideia do aniquilamento também não é respaldada pela Sagrada Escritura, tá ok? Deus derrama sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais, ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa na salvação. Do Senhor vem a salvação, ungindo
agindo em favor das pessoas. Graça é um favor imerecido. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Todavia, os seres humanos influenciados pela graça que os seres humanos influenciados pela graça que habilita a livre escolha, graça preveniente, são livres para escolher. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Veja só o texto colocado aqui, hein? Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas a salvação aplica-se somente àqueles que creem. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3:22. Nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana, uma vez que é pela soberania que Deus dá a liberdade, e é também pela sua graça preveniente que capacita a escolha, e uma vez que a escolha for positiva, uma vez que não resistir, é incluído no grupo dos predestinados à salvação em Cristo Jesus. Fechando, Teologia Sistemática Pentecostal, Antônio Gilberto, Doutrina da Glorificação Futura dos Salvos, página 377. Em Romanos 8:30, Deus tem tanta certeza da realização da nossa glorificação que declara o fato no tempo passado, como se já houvera sido realizado. Isso também ocorre com outros grandes milagres da salvação, como a cura divina, também declarados pelos profetas no tempo passado do Verbo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5, como se já fosse realizado, como de fato foi realizado. Presciência de Deus. Uma forma de glória divina era possivelmente o vestuário original de Adão e Eva antes de pecarem. Maior ainda será a glória da igreja. A salvação começa com a redenção da alma, prossegue com a redenção do corpo, culmina com a glorificação do crente integral. Daí o autor de Hebreus ter chamado esta gloriosa obra de Deus de uma tão grande salvação. Hebreus 2:3. Ainda quanto à nossa glorificação integral, a palavra de Deus menciona a salvação nas eras divinas e futuras. João Batista, inspirado pelo Espírito, Santo Espírito, diz que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cosmos, isso acontecerá plenamente no futuro. Em Efésios 2:7 vemos isso, onde a palavra para eras, aionios, termo que se traduz por séculos, em 1 Timóteo 1:17, Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível e único Deus, a ele seja honra, glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você ter permanecido conosco ao longo dessa jornada, estudando a declaração de fé da Assembleia de Deus. O aspecto soteriológico dela foi aqui analisado. Partiremos depois para o aspecto cristológico e talvez até continuaremos abordando os demais artigos de fé e as suas justificativas teológicas na declaração de fé. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, inscreva-se no canal, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua graça salvífica te alcançando, que você persevere em Cristo Jesus, para juntamente todos nós possamos estar incluídos no grupo dos eleitos, segundo a presciência de Deus, e nos encontrarmos na glória, tanto irmãos pentecostais, calvinistas, irmãos de outras denominações, mas desde que creiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e obedeçam, estejam permanecendo até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém.